Amém. Podem sentar, queridos. Eu gosto da criatividade. Acho que é porque eu já fui maluco, viajei muito por aí, e eu acho muito legal assim, a gente usar a criatividade para servir ao Senhor. Isso é muito bonito. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos, abra o seu coração, porque não há dúvidas, o Senhor está aqui essa manhã. Ele está falando conosco, e Ele vai continuar falando. Ele é um Deus de abundância. Obrigado, Senhor, porque na Tua presença existe abundância de paz, de vida, abundância de esperança, mesmo nesse mundo caído que vivemos. É verdade, Senhor, como disse Teu filho Salomão, debaixo desse sol é tudo vaidade e correr atrás do vento. Mas glória ao Teu nome, porque acima desse sol está o Senhor sentado no trono, reinando soberano. E que o Senhor, desse lugar de glória, traga pão para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma das formas que Deus tem de falar com a gente é através da literatura. Deus escolheu esse meio para deixar registrado a sua vontade para nós, os livros. E o livro dos livros é a Bíblia Sagrada, que é o livro que nós usamos para conhecer a voz do Senhor, para conhecer aonde o Senhor mais se revela para nós. Mas o Senhor usa também outras literaturas, Ele usa a literatura de um modo geral. E eu tenho sido muito edificado por livros. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, do pastor Ricardo Gondim, que me ajudou muito sobre aquela questão de que nós como cristãos temos convicções, mas nós temos dúvidas, nós temos anseios, nós temos crises, nós temos medos, misturado com fé, misturado com confiança. E é por isso que a nossa vida é assim. Tem dias que você está muito feliz, mas tem dia que você sente uma tristeza. Tem dias que você está convicto, mas tem dia que você está cheio de dúvida. Tem dias que você está orando com a certeza de que Deus está ali, mas tem dias que você ora que você até não tem coragem de confessar com os lábios, mas lá dentro você faz aquela confissão. Será que essa oração está sendo escutada? Será que realmente orar resolve? É assim que é a vida da gente. É por isso que a Bíblia nos convida a não depender das nossas oscilações emocionais. A Bíblia nos convida a não depender dos nossos sentimentos. Nós temos que viver pela fé, em nome de Jesus. Nós temos que acreditar mesmo quando a gente não sente. E talvez esse seja o maior desafio de fé. Naquele dia que você não sente nada, você crê que o Senhor está ali na tua vida. Na verdade, Ele não está ali, Ele está dentro de você, porque você é templo dEle. E nessas horas, Ele gosta de se levantar dentro de nós para a glória do Seu nome. Então, o Ricardo ele escreveu esse livro, que o título é Eu Creio, mas Tenho Dúvidas. E ele escreveu esse livro baseado em duas falas de João Batista. A primeira foi antes do batismo de Jesus, quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é convicção. Alguém que tem uma certeza inabalável de fé. Mas há um momento na vida de João Batista que ele está preso, e o texto bíblico não diz, mas provavelmente ele sabia que ia morrer. Não da forma que ele morreu, mas ele sabia que ia morrer de alguma forma. E depois ele morre decapitado. E naquele momento de crise, naquele momento de solidão, da cela fria, João Batista chama 2 dos seus discípulos e manda perguntar a Jesus. Olha, pergunta se é ele mesmo, ou se nós haveremos de esperar outro. Veja que coisa. O grande João Batista teve dúvida. Então, a partir de hoje, não tenha medo de ter dúvida, porque se João Batista teve dúvida, eu e você podemos ter, amém? Amém. Não tenha mais medo disso, em nome do Senhor. E a verdade do Evangelho vai iluminar suas dúvidas e esclarecer todas elas.
E se não tiver resposta, a presença do Senhor te consolará, em nome de Jesus. Então, quando João Batista manda fazer essas perguntas, aliás, essa pergunta, a resposta de Jesus é fantástica. E dentre as muitas coisas que Jesus responde, há uma lista, e um dos itens da lista é que Jesus manda dizer a João Batista, manda dizer a João, que os cegos estão vendo, que os aleijados estão andando, que as pessoas estão se convertendo, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, então, esse livro de Provérbios, ele é fantástico, porque nós podemos dizer, olhando para a Bíblia de um modo geral, porque o Evangelho está em toda a Bíblia, o Evangelho não está só em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali é o Evangelho mais explícito, porque é a história de Jesus de Nazaré. Mas o Evangelho está em toda a Bíblia, então nós podemos dizer que o livro de Provérbios é a sabedoria do Evangelho para a gente viver o dia a dia. É a sabedoria prática, não é a sabedoria dos filósofos. Eu admiro muito filosofia, gosto muito de filosofia, mas às vezes eu leio certos livros de filosofia que eu pergunto assim, como é que eu vou usar isso no meu casamento? Como é que eu vou usar isso na criação dos meus filhos? Uma coisa tão subjetiva, tão aberta a múltiplas interpretações. Mas o livro de Provérbios não é assim, é uma sabedoria prática. É por isso que ele ensina você como ser esposo, esposa, empresário, funcionário, como você usar a língua, como você usar até seus pensamentos. É absolutamente prático o livro de Provérbios, sabedoria prática. E o Espírito Santo usou muita gente. O mais utilizado no livro de Provérbios foi Salomão. E aqui nesses capítulos capítulo 10 até o 22, 16, Salomão está fazendo um contraste entre o justo e o tolo, entre o bom e o perverso, entre o tolo e o sábio. E aí ele começa a dizer algumas características do tolo, do 10 ao 22, capítulo 10 ao capítulo 22. O tolo é avarento, ele é preguiçoso, ele é violento, ele tem uma língua venenosa, ele é promíscuo, e outras características a mais, é glutão. E aí ele fala do justo, do sábio. Ele diz, olha, o sábio ele é devoto, ele é trabalhador, ele é moderado, ele é esperançoso, ele é pacificador. O sábio tem uma língua medicinal. Parece com o Pai Celestial. Lógico que nós estamos aqui diante do ideal, meus irmãos, senão a gente vai entrar em crise. Estamos diante do ideal. Todos nós temos um pouco de sábio e um pouco de tolo, e Deus está nos consertando, e no final a obra vai ficar linda, em nome de Jesus. Linda, linda, linda. E o verso lido, aqui pelo reverendo Honório, ele fala como o sábio e o justo lida com o pobre. Como ele lida com a pessoa pobre. Então eu quero meditar com vocês nesse tema hoje. Encontrando redenção na vida do pobre. Encontrando redenção na vida do pobre. Vamos repetir isso? Encontrando redenção na vida do pobre. A primeira lição, não só baseada nesse texto, no versículo propriamente dito, mas no Evangelho como um todo, em especial na vida de Jesus, é que nós temos que ampliar a nossa visão de quem é o pobre. O pobre para Jesus, meus irmãos, não é apenas o pobre material, até porque a multidão queria comer muito pão, que Jesus multiplicasse pão, e lá em João 6, Jesus encerra esse papo de pão material com eles, e diz, olha, o pão mais importante é o pão do céu, é o pão espiritual, e esse vocês não estão buscando, vocês querem apenas encher a barriga, e não o espírito. E quando Jesus estava passando um momento de tentação, lá em Mateus 4, que o Satanás ofereceu a ele pão da terra, Jesus responde a ele de uma forma magnífica, nem só desse pão da terra viverá o homem, mas de toda a palavra que é pão do céu, que procede da boca de Deus. Louvado seja o nome dele por isso. Então, Jesus, o relacionamento de Jesus com as pessoas, mostra para nós que o pobre segundo Jesus é muito mais amplo do que esse pobre que o capitalismo apresenta para nós. Quem é o pobre segundo Jesus? Vamos para uma lista aqui de pobres segundo Jesus. Em primeiro lugar, o pobre segundo Jesus é Nicodemos, cheio de religião, rico de religião, mas vazio de evangelho.
O pobre, segundo Jesus, é o pobre jovem rico, aquele playboy, politicamente correto, justo, bom, mas que era pobre de graça. O pobre, segundo Jesus, é o pobre Saulo de Tarso, que antes de ser Paulo era Saulo, rico de religião, milionário de ódio, vazio de amor. O pobre, segundo Jesus, é o pobre Zaqueu, rico nas finanças e pobre de perdão, de misericórdia. E Jesus tem tanta misericórdia dele que vai comer na casa dele para levar o evangelho para dentro da casa de Zaqueu. O pobre, segundo Jesus, é o pobre Filemão, que antes de ser aquele Filemão que abriu sua casa para implantar uma igreja, era um homem rico que explorava os escravos e que talvez o seu escravo Onésimo fugiu por causa da opressão. O pobre, segundo Jesus, era aquela mulher pobre que gastou tudo para curar o seu fluxo de sangue e não conseguiu. Então observe que o pobre, segundo Jesus, é muito mais amplo do que a gente consegue imaginar. Porque o pobre, segundo Jesus, é aquele que, independente da circunstância que ele vive, da situação que ele vive, ele é pobre de reino de Deus. Ele pode ter tudo, mas se o reino de Deus não entrou nele, segundo Jesus, ele é pobre. E aí, para que a gente encontre redenção na vida do pobre, a gente tem que entender que o pobre não é só aquele que a gente dá dinheiro a ele. Amém, amados? Amém. E aí, como é que eu encontro redenção na vida do pobre? Primeiro, ampliando essa visão, e segundo, partilhando os pães que Deus me deu, que também não é só pão material. Eu fui orar por um jovem, no encontro de jovem, eu tive uma das maiores experiências na minha vida, de pobreza. Pela maneira dele falar, e talvez eu possa estar errado, né, julgando pela aparência, mas eu acho que ele não era uma pessoa de uma classe social pobre, materialmente falando. Mas ele chegou junto de mim, já veio chorando, aquele encontro tocou o coração dele. E quando a gente foi orar, eu perguntei a ele: você quer que eu ore pelo quê, meu amigo, meu querido? Ele disse: eu, na verdade, não queria que você orasse, não. Eu disse: mas agora é hora de oração. Você quer o quê? Dinheiro eu não tenho. Ele disse: não, eu queria um abraço. Eu estou precisando de um abraço e eu vejo que essas pessoas aqui pregam muito o amor de Deus e eu queria ser abraçado por uma pessoa dessa assim, que prega o amor de Deus. E como eu vim parar em você, aí me abrace aí. Aí a gente se abraçou e ele começou a chorar e eu também, não teve mais orações, só abraço. Que na verdade eu aprendi que aquela era a oração que ele estava precisando. Não era uma oração de palavras. Aquele menino estava precisando do peito do pai dele, do afeto da mãe, do carinho. Porque você, pai, você pode dar tudo ao seu filho, mas se você não der você a ele, você não está dando nada. Eu recebi um vídeo do Natal, acho que, não sei se é da Espanha, e dizia assim: as crianças, escrevam o que vocês querem receber de Papai Noel no Natal. E aí elas botavam: eu quero uma bicicleta, eu quero um brinquedo, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí agora a segunda lista: escreva o que você quer do seu pai e de sua mãe no Natal. E aí o vídeo mostra as crianças demorando a escrever, elas pensando assim: o que é que eu vou pedir a painha? O que é que eu vou pedir a manhinha? 90% das crianças pediram, sabe o quê? Tempo. Eu queria que meu pai brincasse comigo. Eu queria que minha mãe ficasse comigo, me ensinasse a andar de bicicleta. Eles só querem a gente. É caro? É de graça. Porque essa sede, quem coloca dentro é o Eterno. O Eterno nos criou para isso, para a gente viver um com o outro, para a gente ter relacionamentos, para a gente se abraçar, para a gente se curtir, para a gente se olhar. Como é que é na sua casa? Existe tempo para vocês comerem juntos hoje, nesse mundo louco? Nem que seja no domingo. O Brennan Manning, naquele livro Evangelho Maltrapilho, ele narra uma cena em que ele estava num shopping
parou para almoçar, e o Brennan Manning é um cara muito contemplativo, defensor das disciplinas espirituais, que defende a oração, a contemplação, o silêncio. Ele era, porque ele agora está na glória. E o Brennan Manning disse que ele ficou almoçando no shopping e olhando as pessoas almoçarem no shopping. E elas comiam numa velocidade, irmãos. E ele disse, bom, hoje não é dia de trabalho. O que é que está acontecendo? Por que elas estão com essa agonia toda? Por que elas estão com esse corre-corre tão grande? É domingo. Porque nós já nos viciamos no sistema. Amor, convivência, olho no olho, humanidade. Mas o Evangelho vem para restaurar tudo em nome de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente precisa partilhar o pão que a gente tem, conhecimento. Quando eu não sou músico, mas eu gosto de música. E eu converso muito com músico profissional. E eu conheço um músico profissional que ele é cristão. E ele disse, olha, pastor Valdemar, eu descobri que na música só ensina o pulo do gato quem é convertido. Já ouviu falar nessa história? Os músicos aí sabem o que eu estou dizendo, não, Walter? O pulo do gato. O que é o pulo do gato? Quando você vai estudar música, o pulo do gato existe em outras profissões também, mas eu aprendi essa linguagem na música, né? O pulo do gato é o seguinte, quando você vai estudar música, você percebe que é uma dificuldade, o negócio não é fácil. E tem pessoas que conseguem com mais facilidade, então ele aprendeu o pulo do gato, ele não passa isso para ninguém, meu irmão. Ele retém o negócio. Mas quando o cara é convertido, e ele olha para o menino tentando e não conseguindo, e vê que ele tem talento, ele diz, eu vou ajudar o menino, eu vou dar o pulo do gato a ele, meu filho, vai por aqui. Aí teve um que eu partilhei isso com ele num café São Brás, já fiz a propaganda, não estou ganhando nada, viu? Aí ele disse assim, eu não dou nem a pau. Aí eu disse, por quê, irmão? Ele disse, porque se eu der, eu vou criar uma cobra para me morder. Eu digo, Jesus não pensa assim não, meu irmão. Isso não é pensamento de Jesus, não. Aí ele é daquele sertanejo feito eu assim. Aí disse, e aí, quem é que pensa assim? É o cão? Eu digo, eu acho que é. Jesus não pode ser. Já pensou, Jesus? Pedro, eu não vou te dar o pulo do gato. João, jamais. Jesus não faria isso, irmãos. A gente tem que partilhar nosso conhecimento, partilhar tempo. O Max Geringer, ele diz que nós estamos numa era em que há uma carência, ele criou esse termo aí, de escutatória. As pessoas querem alguém para escutá-las. Você sente, não é para aconselhar não, entendeu? A gente que é evangélico, a gente gosta muito de falar. Evangélico tem uma tradição de evangelizar só com as palavras. Ele acha que é a verborreia que vai mudar o outro. E não é assim. As pessoas, às vezes, são transformadas só o fato de você estar ali ouvindo e dando seu tempo a ela, emprestando seu ouvido a ela. Ela nunca mais vai esquecer desse encontro com você, para a glória de Deus. Partilhar pão é partilhar serviço. Você já fez uma experiência? Você sabia que aquela seita, os Mormons, sabe como é que eles ganham as pessoas, muitas vezes? Ele chega na casa da pessoa e diz assim, posso fazer uma faxina aí? É assim. Limpa tudo. Aí o cara diz, eu vou para a igreja desse cara. Aí chega o evangélico e diz, está repreendido em nome de Jesus. Não vou mais não. Você tem que ir lá servir, meu irmão. Eu conheci um trabalho maravilhoso de evangelização de garotas de programa, do Paulo Capelletti, que ele pregou aqui, no Missão na Íntegra. E eu conversei com ele, disse, como é que você aborda elas? Ele disse, eu chego, ofereço um bombom a ela, e digo assim, eu posso fazer uma oração por você? Aí ela disse, por que você quer orar por mim? E ele diz, é porque Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. O mundo pode ter esquecido, a igreja pode ter esquecido, mas Jesus não esqueceu de você. Ele ama você. E você sabe o que Deus tem feito no ministério desse homem? Muitos travestis têm desistido desse caminho, feito cirurgia ao contrário, do contrário que ele tinha feito.
e se transformado em homens de Deus para a glória do Senhor. Quando a gente serve, a gente está partilhando um dos pães mais extraordinários. Ceia doméstica é uma forma de servir. Você, homem, quanto tempo você preparou uma ceia para sua família, arrumou a mesa, serviu seus filhos, serviu sua esposa, ou você só pede? Partilhar o nosso maior tesouro, os nossos filhos. Nós blindamos tanto eles, mas eles não são nossos. Eles são do Senhor. O seu filho é do Senhor, meu irmão. Você está tomando conta, é um pai provisório. O pai eterno é o pai celestial. Ele é quem vai tomar conta para sempre desse menino, dessa menina, em nome de Jesus. E a gente tem que partilhar nossos filhos. Nós vivemos numa guerra de classes. Às vezes as pessoas ricas não querem partilhar seus filhos com os pobres. Precisamos vencer isso, em nome de Jesus. Porque os nossos filhos vão ensinar muita coisa para eles, e eles vão ensinar muita coisa para os nossos filhos. Muita coisa. Uma vez eu estava conversando com um pai de um adolescente rebelde sem causa, que hoje em dia infelizmente tem esse negócio. O cara é rebelde. Por que é rebelde? Sei não, estou arretado e tal. Aí eu disse, olha, faça uma experiência, quando chegar no aniversário dele, faça 2 aniversários. A festinha dos amigos dele, e compra um bolinho assim, um refrigerante, alguma coisa, e vai fazer uma festa com ele lá no orfanato. Comer um bolinho com os órfãos. E aí ele levou o menino dele para comer bolo com os órfãos. Disse que o menino só fazia chorar. E comendo e as lágrimas descendo, e comendo e as lágrimas descendo. O que foi, meu filho? Está tudo bem? Está tudo bem, pai. Coma aí, menino. E não teve muitas palavras não, foi só a experiência mesmo. Quando o menino chegou em casa, ele já começou a mudar. Porque ele começou a perceber que ele tinha tudo, mas ele não enxergava. Entende? Partilhar. Lá em Eclesiastes 11:1, Salomão nos dá um segredo maravilhoso. Ele diz, lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. E esse pão aqui, são esses pães que a gente tem, os pães que Deus deu a gente. Vai lançando na vida. A melhor poupança do mundo é a vida, meu irmão, tem crise não. E um dia voltará. Agora, o mistério é que eu tenho que partilhar, esse é o terceiro ensinamento de hoje, e crer firmemente que vai voltar, mas eu não posso partilhar com a barganha de que vai voltar. Deu para entender aí? Eu tenho que acreditar que vai voltar sem segundas intenções. Porque, geralmente, nas minhas experiências, pelo menos, lógico que as nossas experiências não são regra, mas ensinam. Nas minhas experiências, os pães que eu saio lançando, geralmente eles voltam nos maiores desertos que eu passo. Quando eu estou no deserto, o pão volta. Louvado seja o nome do Senhor. No deserto eu já passei tudo, menos fome. Glória a Deus. Deus traz o pão de volta. E a gente não pode ter a pretensão, mas a certeza de que vai voltar. Glória a Deus. E a gente vai lançando, vai lançando. Eu tenho escutado muito ultimamente um pregador maravilhoso, chamado Carlinhos Queiroz. É um cearense, caba macho de Jesus, baixinho, invocado. Pregou aqui no Missão na Íntegra, extraordinário homem de Deus. Eu já tinha escutado ele outras vezes em outros lugares, e aquele, mais uma vez, Deus o utilizou maravilhosamente. E o Carlinhos Queiroz, ele trouxe para o protestantismo, pelo menos local, nacional e aqui no Nordeste, podemos dizer assim, ele ampliou a visão do que é a evangelização para a igreja. Porque nós somos de uma tradição, digamos assim, cristã protestante, em que nós entendemos que a evangelização é só levar a mensagem, pregar, levar cura, levar libertação, levar ação social e por aí vai. Mas o Carlinhos, ele diz assim, que quando a gente vai evangelizar, a gente não só leva, a gente traz. Nós evangelizamos e nós somos evangelizados. E algumas pessoas que vão visitar o trabalho dele, ele trabalha muito com crianças. Aí chega lá, ele bota as crianças no culto, aí você pensa que vai ter um louvor, uma pregação, e quem fala mais é as crianças. Há um pastor que foi lá, aí disse assim, como é que pode? Um culto que só as crianças falam, a gente não fala quase nada. É porque a gente tem muito a nos ensinar, meu amigo. Aprenda com as crianças, meu filho, abre esse coração, deixe de ser protestante, vá ser discípulo de Jesus, aluno do Senhor. Aprenda, menino, com as crianças. Já viu como eles ensinam? Não é?
Às vezes, na minha terra chama de arengar. Quando eu arengo com minha mulher, a minha filha entra no meio da confusão. Aí ela já agora vai 7 anos, agora está ficando sabida que não é brincadeira. Olhe, os argumentos são fortes. Não tem teologia que vença. O cara tem que se render, pedir perdão e acabou. Aí ela disse assim: ô painho, tu brigou com manhinha e tu é um pastor. E eu não podia negar, né? Senão eu ia prestar conta ao Altíssimo. Eu digo: pois é, minha filha, pastor erra. Tu perdoa painho? Ela disse: perdoa, mas tu tem que pedir perdão amanhã. Aí lá vai eu pedir perdão amanhã. Agora me diga, o senhor falou ou não falou? Ele fala, meu amigo. Outro cara que me ensinou a meditar foi um matuto. Eu gosto de contar essa história. Eu li tanto livro sobre meditação, devocional, aquele negócio. A gente que é estudante de teologia, é pastor, lê que não acaba mais. Aí, fui na roça de um matuto. Fui pastor no interior, 18 mil habitantes da cidade pequena, quase do tamanho do bairro que eu moro hoje. Aí, o matuto chegou para mim e disse: pastor, eu quero levar o senhor para conhecer minha roça. Aí eu pensei que era um negócio desse tamanho. Chega lá, uma fazenda do tamanho de um trem, meu amigo. E a gente foi de moto, chegou lá, aí ele fazendo churrasco e falando. Aí ele disse assim: olha, pastor, sabe com quem eu aprendi a meditar? Aí eu disse: com quem? Ele: com as vacas. Aí eu disse: como é, pai? Eu já vi o burro falar, né? Mas a vaca é novidade. Aí ele disse: olha, pastor, eu fiquei olhando elas, que eu tenho umas vaquinhas. Quando ele diz assim, vaquinha, é vaca que não acaba mais, viu? Aí eu tenho umas vaquinhas, elas ficam mastigando, ruminando. Demora que só engolir. Aí depois é que bota para dentro. Aí o Espírito Santo disse assim: faça isso com minha palavra. Aí eu digo: mas rapaz, que vaca santa, viu, irmão? Glória a Deus. E eu levei esse ensinamento para mim. Eu me lembro que eu passei 10 anos da minha vida meditando no Salmo 19, versículo 4. A voz do Senhor se faz ouvir em toda a terra. Irmãos, quando a gente fala de meditar, não é estudar só, é olhar, é parar e observar a verdade do texto, na voz do Senhor falando em todo lugar, no vento, na natureza, no sol que nasce, nas estações, na criança, no idoso, nas circunstâncias. Eu não sei se você crê nesse mistério, mas Deus fala comigo até com propaganda de televisão, irmão. Eu consigo ouvir ali um negócio assim. Pam! Deus fala. São Francisco de Assis, ele entendeu isso de uma forma tão ampla, que ele dizia: tudo evangeliza. O sol evangeliza, a lua evangeliza, tudo evangeliza. Eu conheci um missionário chamado Paul Pearson, que ele foi na Índia, e ele foi surpreendido quando ele pregou o evangelho para um indiano e traduziu para ele, e o indiano leu a Bíblia pela primeira vez, e quando ele leu a Bíblia pela primeira vez, ele disse assim: eu estou lendo a Bíblia agora, eu estou conhecendo esse Jesus da Bíblia, mas eu quero dizer a você que eu já tinha tido um encontro com ele. Aí o missionário, com toda a teologia, com toda a eclesiologia e toda a gia, aí ele disse: mas rapaz, você teve um encontro com Jesus, mas você não tinha lido a Bíblia antes, como é que foi esse negócio? Ele disse: eu sonhei com ele. Não tinha esse nome assim, ele se apresentou para mim e me convidou a seguir ele, e aquele sonho foi um sonho inesquecível, e eu comecei a seguir, e abandonar tudo que eu tinha, e fiquei só seguindo ele, e eu tive uma paz, e eu tive uma vida, e quando você traduziu essa Bíblia para mim, eu só tive a certeza de que era ele. Existe um livro chamado Fator Melquisedeque, que ele diz o seguinte: Jesus é o maior missionário da igreja e sempre será, e louvado seja o nome dele por isso. Quando o missionário chega lá, ele já chegou. Quando a porta abriu aqui, o Senhor já estava, meu irmão. Louvado seja o nome dele por isso. Ele vai à frente, e nós temos que aprender com essa naturalidade e com essa sobrenaturalidade. Eu quero encerrar essa meditação de hoje convidando você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Eu vou falar sobre o fim dos tempos agora. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai dizer: o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, viu? O assunto está amarrado, estou perdido não, em nome de Jesus.
Mateus 25, 31 a 46. Mateus capítulo 25, 31 a 46. Qual é a página da Bíblia que está nos bancos aí, por gentileza? Página 25, para ajudar aí. A gente vai encerrar agora. Mateus 25, 31 a 46. Jesus está falando sobre o grande julgamento, o dia final, o grande dia. E olha o que Jesus está dizendo aí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Já pensou? E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedaste. Estava nu, e me vestiste. Enfermo, e me visitaste. Preso, e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É impressionante como a igreja se preocupa em estudar o final dos tempos numa perspectiva escatológica. Com todo respeito eu vou dizer isso, mas é do fundo do meu coração, juvenil aos olhos de Jesus. Nós ficamos discutindo pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, e um fica metendo pau no outro. Esse é um herege, aquele é um herege e tal. Mas para Jesus, a maneira com que eu e você temos de nos preparar para o final dos tempos, não é com essas escatologias, é com o amor. O amor é a melhor maneira de se preparar para o final dos tempos. Porque João, lá em 1 João 4,17, ele diz assim: aquele que ama não tem medo do dia do juízo. Porque se você for amando, quando Jesus aparecer nos ares, você vai dizer: aleluia, chegou o grande dia. O dia que eu vou encontrar com o meu rei. O dia que eu vou encontrar com o meu Senhor e Salvador. Essa mensagem é para mim e para você. Que Deus nos ajude a encontrar redenção na vida do pobre que Ele vai colocar diante de nós. E Ele vai colocar um diante de você, hoje ainda, para que a sua vida seja redimida. Dá para a gente cantar de novo, eis-me aqui, Altair? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar essa canção com confiança, com fé, com gratidão. Diga ao Senhor: eis-me aqui. Não espere o preparo, Ele vai preparar você enquanto você vai andando. Vá com o que você tem, vá oferecendo os pães que você tem, que Ele vai encher você de pão, e você vai ter mais pão para dar. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher generosa, generoso no reino dEle, em nome de Jesus. Partilhe tudo, divida, não é seu. Vamos cantar para a glória do Senhor. Depois nós vamos orar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí.
Você quer ser um aprendiz de encontrar redenção na vida do pobre? Se você quer se matricular nessa escola, queria convidar você a vir aqui na frente, dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não quero mais só orar por mim, mais não. Você pode sair do seu lugar se essa palavra foi para você. Não tenha medo, foi o Espírito que falou com você, não fui eu. Eu só sou um mensageiro, não passo disso. O Espírito Santo está convocando você. Talvez até suas orações devam ser assim: Senhor, meus problemas, minhas contas, minha cura, meu negócio. E Jesus está dizendo a você: e o próximo que está do seu lado? E eu vou descer porque essa palavra foi para mim. Eu creio que a mensagem é maior que o mensageiro. E quando eu prego, o pregador vive uma crise boa. É que quando ele prega, Jesus confronta ele também. E alimenta ele também, e fortalece ele também. Isso é muito lindo no Evangelho. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos abraçar. Abraça a pessoa que está próxima de você. Amém. Ó Jesus, quando a gente aprende sobre partilhar com o pobre, a primeira fonte de aprendizado é o Senhor. Porque o Senhor, sendo santo, 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 o Senhor saiu do céu de glória, abriu mão da sua glória, pisou nessa terra caída, cheia de pecado, cheia de mazela, e viveu aqui como Cristo, conhecido como Jesus de Nazaré, o Cristo histórico, aquele que viveu 33 anos, o suficiente para dividir a história da humanidade. E aqueles 33 anos maravilhosos que o Senhor viveu aqui como homem, Deus, Deus homem, o mistério da fé, o Senhor se dividiu por inteiro. O Senhor se partilhou tudo que o Senhor tinha para nós. Retira de nós o egoísmo, Pai. Retira de nós o individualismo. Que o Teu Espírito Santo mande um vento aqui essa manhã, para que a gente aprenda a ser pão do Senhor na terra. Para que a gente se divida, se multiplique, se partilhe. E que as vidas que se encontrarem conosco possam citar o nosso nome e dizer assim: olha, eu encontrei fulano, mas em fulano eu encontrei Jesus. Eu encontrei o Cordeiro. E no abraço daquela pessoa, Ele me abraçou. No que ela deu a mim, eu vi que foi Ele que me deu. Ajuda-nos a ser assim, porque só assim seremos de fato sal da terra e luz do mundo. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e nos encha de competência para isso, porque nós não temos a condição. Mas cremos que o Senhor nos chamou para isso, nos salvou, nos regenerou, nos batizou com o Espírito Santo, para que a gente consiga viver isso. Renova a nossa fé nessa manhã e nos ajuda a ser pão de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe.